Fala galera, aqui é o professor Leandro Morgado com mais um vídeo para você que está se preparando aí para a prova do DEAP, Banca FEPESE, né? Estamos fazendo o possível para focar assim no que a FEPESE tem cobrado nas provas passadas, tá? E a ideia é a seguinte, gente, na aula de hoje a gente vai continuar a parte de problemas geométricos. Na aula passada a gente fez aquele resuminho de sempre da teoria, né? Fizemos um treininho também. Então eu recomendo muito assim, gente, quem não assistiu a aula passada, dá uma olhadinha com carinho, com cuidado. E nessa aula a gente vai passar para a resolução de questões mesmo, questões de concurso, questões da FEPESE, né? Para entender bem o que pode ser cobrado nessa área aí de problemas geométricos. Tá bom? Então vamos que vamos, galera. Presta atenção nessa aula que tem muita coisa boa por aí. Bom, queridos, vamos trabalhar então em cima das questões da FEPESE. Né? Eu trouxe uma primeira questãozinha, prova de 2017, quer dizer, até uma prova recente. E vocês vão ver assim, ó, que é uma questão que não dá para perder, tá? Porque é uma questão relativamente tranquila, né? Só tem que ler com calma, entender o que está acontecendo e fazer as continhas, tá? Então, aquela coisa de sempre, né, gente? Quem quiser, pausa o vídeo, tenta fazer e logo em seguida a gente confere a resolução passo a passo. Vamos lá, galera. Então, o que está dizendo aí? Está dizendo que a pessoa tem um terreno quadrangular, né? Ele até explica o que significa isso no formato de um quadrado, ok? Então, nessa questão eu estou trabalhando com quadrado mesmo. Não esquece, lados iguais, né? E a pessoa decide cercar 3 lados de um quadrado. De área, ele até falou a área nesse caso, 2.500 metros quadrados. Tá? Então vamos fazer um esqueminha, sempre é bom, né? Só para a gente entender o que está acontecendo. Eu tenho aqui um quadrado, tá, gente? Os lados são iguais, né? Então, por exemplo, se esse aqui vale L, esse aqui vale L também. E ele me informou que esse quadrado tem área 2.500 metros quadrados. Tá? Vamos colocar aqui. A área do meu quadrado é 2.500 metros quadrados. Tá? Então, de certa forma, o que eu preciso, gente? Como eu quero colocar a cerca, né, eu vou precisar calcular quanto é que vale o lado. Ok? Mas para calcular quanto é que vale o lado, eu vou lembrar daquela formulazinha da área. Né? Como é que a gente calcula a área de um retângulo, gente? Como é que a gente calcula a área de um quadrado? A gente viu na aula passada, né? É simplesmente fácil, não dá para perder uma questão dessa, base vezes altura. Tá? No caso do quadrado, eu tenho lado vezes lado, né? Então, olha só, eu vou ter que lado vezes lado, vamos colocar a continha aqui, lado vezes lado é igual a 2.500, que é o valor da área, né? Isso vai me dar lado ao quadrado é igual a 2.500. E daí tu só tem que pensar um pouquinho, tá, gente? O quadrado pode passar como raiz, por exemplo, né? Ou tu até pode pensar assim, qual é o número que se eu elevar ao quadrado vai dar 2.500? Né? E tu pensar um pouquinho, fazer umas continhas rápidas, tu vai ver que é 50 metros, tá? Então, acabamos de descobrir quanto é que vale o lado. Coisa linda, gente. O lado do meu quadrado é 50 metros. Tá? O que eu vou dizer para vocês? A questão está praticamente resolvida, a questão está praticamente na mão, só tem que tomar cuidado, querido, com uma coisa, muita atenção agora na pegadinha, porque ele quer cercar o terreno, só que ele não quer cercar o terreno inteiro, né? O enunciado falou que ele quer cercar, 3 lados do meu quadrado. Tá? Como ele quer cercar 3 lados do meu quadrado, vai ficar o quê? 50 mais 50, mais 50, né? Então, a alternativa certa é o quê? 150 metros de cerca. Alternativa certa, a letra A. Tá bom? Cuidado, hein? Cuidado que a pessoa que está muito apressada, que lê muito rápido, ela já vai seca no 200, né? Porque ela vai pensar no perímetro. Pô, o perímetro é 50, 50, 50, 50. Só que não é bem o perímetro que ele está perguntando, né? Falou que quer cercar 3 lados. 3 lados, a resposta certa é 150. Coisa linda, gente! Mais uma questãozinha, então, bem interessante aí para a gente treinar os conceitos de geometria. Lembrando, você que está gostando das aulas, aí está aproveitando as aulas e não se inscreveu no canal ainda, se inscreva no canal,
né? Curte, compartilha, comenta, gente. Eu quero muito esse feedback aí de vocês, se está sendo legal, se não está sendo, se vocês estão aproveitando aí esse treinamento, tá bom? E vamos focar mais essa questãozinha de geometria. Vamos lá. Olha só, ele está falando de uma escada, tá? Aqui eu tenho uma escada, aqui eu tenho um muro, né? E eu queria assim, ó, que vocês tentassem identificar o que ele está pedindo, né? Quais são as informações que o enunciado deu, ok? E principalmente assim, ó, o que a gente pode usar para calcular o que ele pediu, tá bom? Pausa o vídeo agora, a gente papel, caneta, tenta fazer e logo em seguida a gente confere a resolução de mais essa questão. Bom, queridos, vamos lá, vamos que vamos então, né? Bom, primeira informação que eu tenho é o comprimento da escada. Né? O que seria nessa questão prática o comprimento da escada? O comprimento da escada é esse comprimento aqui, né? Que no meu triângulo retângulo, lembra a aula passada, é a hipotenusa. Tá? Então aqui ele me falou que vale 2,5 metros. 2,5 metros, vamos colocar aqui. E ele também me disse a altura do muro. Né? A altura do muro é 1,5 metro. Tá? Então eu tenho o meu murinho aqui, essa altura vale 1,5 metros. Né? E ele quer saber a que distância o pé da escada está da base do muro. Né? Então, na verdade, ele quer saber essa distância aqui, que a gente vai chamar, nesse caso, vamos chamar de x. Tá bom? Acho que todo mundo está vendo, né, gente? Se tu faz o esquema, se tu coloca as informações direitinho, se tu organiza, né, é visual que o que eu tenho aqui é um triângulo retângulo, ok? Tem um triângulo retângulo aqui, deixa eu marcar para vocês, ó, né? Aqui é a nossa querida hipotenusa, esse aqui é um cateto e esse aqui é o outro cateto. E o que ele quer saber é exatamente quanto é que vale um dos catetos, quanto é que vale o x. Tá? O que a gente vai usar para resolver? Aquela ferramenta top, né, que o tio comentou com vocês, que é o Teorema de Pitágoras. Né? O famoso Teorema de Pitágoras. Então, como é que vai ficar aqui, gente? Vamos lá. Teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, né? Então eu vou ter, vamos lá, hipotenusa ao quadrado, 2,5 ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Ah, mas é muita sacanagem ele colocar número com vírgula. Não é, querido, é fácil, né? É muito fácil, é só tu lembrar assim, ó, o que significa um número ao quadrado mesmo? Número ao quadrado é ele vezes ele mesmo, tá? Então vou fazer, por exemplo, aqui, ó, vou fazendo um rascunho, um cantinho, né? Vou fazer 2,5 ao quadrado, tá? Para vocês se convencer que realmente é de buenas, tá? O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer 2,5 vezes 2,5, tá? Então faz a multiplicação normal, né? 5 vezes 5, 25, vai 2, aqui vai dar 12, pula uma casinha, 2 vezes 5, 10, vai 1, aqui vai dar 5, tá? Então vai dar 5, 2, 6, e como eu tenho duas casinhas aqui, gente, uma decimal aqui mais uma decimal aqui, a minha resposta vai ter 2 casas decimais, tá bom? Então, faz a multiplicação normal e no final coloca a vírgula no lugar certinho. Beleza? O que eu vou ter aqui então? Bom, a gente já resolveu, né? 2,5 ao quadrado vai dar 6,25. 6,25 é igual a 1,5 ao quadrado, se tu fizer com calma, vai dar 2,25. Tá? Pode fazer aí no teu rascunho, mais x ao quadrado. Né? Isso vai dar, ó, gente, esse cara aqui está positivo, passa para o outro lado, fica negativo na resolução da equação, né? 6,25 menos 2,25 é igual a x ao quadrado. Então eu vou ter que o meu x ao quadrado vai ser igual a 4, é igual a x ao quadrado. E agora a gente sabe, né, gente, qual é o número que ao quadrado dá 4? O número que ao quadrado dá 4 é 2, ok? Então acabei de descobrir que o meu x é 2 metros. Ou seja, coisa linda, gente, mais uma questão resolvida, alternativa certa, letra A, né? Então tu vê como o Teorema de Pitágoras é importante, né? Para resolver essa questão, ó, bateu o olho, pá! Tem um triângulo retângulo, um triângulo que forma 90 graus aqui, ok? Então é Pitágoras na veia.
né? Hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Tá? Faz as continhas com calma que vai funcionar, galera, vai dar certo. Bom, queridos, vamos dar uma olhadinha agora nessa outra questão, também questão super atual da FEPESE. E essa questão é bem interessante, tá? Porque ela trabalha ao mesmo tempo com um triângulo, né? Vamos marcar aqui. Então, eu tenho um triângulo aqui na minha questão e eu tenho um quadrado também. Tá? Então, de certa forma, eu vou ter que ter uma noção de como é que está esse triângulo, né? Ter uma noção de como é que está esse quadrado. E, se eu não me engano, nas alternativas, ele fala sobre perímetro, tá? Perímetro do triângulo, perímetro do quadrado. Triângulo possui um perímetro maior que o quadrado. Quer dizer, eu vou ter que, de alguma forma, tentar comparar o perímetro do triângulo com o perímetro do quadrado. Tá? Então, como sempre, o tio vai dar um tempinho, né? Pausa o vídeo, tenta fazer papel e caneta, a gente é só tentando, é só ralando que a gente vai ver onde é que está a dificuldade da questão, tá bom? E logo em seguida a gente confere a resolução passo a passo. Queridos, bora lá então, vamos ver se a gente consegue fazer um desenho aí, porque o desenho tudo fica muito claro, tá? Olha só, eu tenho um triângulo e esse triângulo ele está falando que um lado mede 8 e a altura relativa a esse lado, né? Eu tenho que pensar naquela altura retinha, né, gente? Aquela altura perpendicular, como eu já expliquei na outra aula para vocês, mede 4 centímetros. Tá? Então vamos fazer o seguinte, vou fazer o desenho aqui, né? Só para a gente entender o que está acontecendo. Eu tenho, esse aqui, vamos dizer que é o lado que mede 8, tá? E o meu triângulo pode estar, por exemplo, assim, né? Por exemplo, assim. O que ele falou para a gente sobre o triângulo? Ele falou que aqui é 8, né? E ele falou que a altura relativa a esse lado, né? Quer dizer, essa alturazinha perpendicular aqui vale 4. Tá bom? Então a gente já sabe até quanto é que vale a área, né? Se eu quiser calcular a área, como é que é mesmo, gente, a área do triângulo? Aula passada, base vezes altura sobre 2. Tá? Para calcular a área do triângulo, a gente faz base vezes altura sobre 2. Mas, enfim, por que eu vou precisar calcular a área, né? Porque ele fala assim, ó, um quadrado, agora ele começa a falar do quadrado, só que um quadrado cuja área tem a mesma medida que o triângulo. Entendeu? Então, o que está acontecendo? Eu vou ter que saber quanto é que vale a área do triângulo, né? Deixa eu fazer no cantinho aqui, então. A área do triângulo vai ser base vezes altura sobre 2. Né? Essa é aquela formulazinha padrão que a gente já viu na outra aula. Isso vai dar, vamos lá, isso vai dar base é 8, altura é 4 dividido por 2. 32 dividido por 2, então a área do triângulo vai ser 16. 16, sei lá, centímetros quadrados, né? Muito bem. Acabei de descobrir a área do triângulo. Só que olha só o detalhe da questão, né? Ele me falou que o triângulo tem a mesma área que o quadrado, né? Então, como o triângulo tem 16, o quadrado também vai ter 16 de área, né? E se ele vai ter 16 de área, vamos desenhar o quadradinho aqui, só para a gente acompanhar bem o que está acontecendo. Aqui está o nosso quadradinho, querido. E como a área dele vale 16, eu já sei automaticamente quanto é que vale o lado. Né? Aí que está o pulo do gato, entendeu? Se a área do quadrado, desse quadrado aqui, pô, a área é lado vezes lado, né? Então, se a área é 16, automaticamente o lado só pode valer quanto, gente? O lado só pode valer 4, né? 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui e 4 aqui. Tudo bem? Muito bem. Então, o que eu digo para vocês? Eu digo que a gente está praticamente matando a questão. Né? A gente já conseguiu visualizar o triângulo, como é que está o triângulo, e já conseguimos visualizar como é que está o quadrado. Tá? Agora, só tem que dar uma olhadinha, gente, no perímetro, né? Porque no perímetro ele começa, nas alternativas, ele começa a perguntar sobre o perímetro. Tá? Então, quanto é que seria perímetro? Lembra que é a soma dos lados, né? Quanto é que seria, me ajuda, o perímetro desse quadrado? Perímetro desse quadrado vale 4 mais 4 mais 4 mais 4, né? Então, o perímetro desse quadrado vai ser 16. Vamos colocar aqui 16 metros. Por exemplo, a letra B já não é, né? A letra B já está fora, porque ele está falando que o perímetro mede 32. Perímetro não mede 32, perímetro do quadrado mede 16, tá?
E aí que vem a pergunta, gente. Quanto é que é o perímetro do triângulo? Né? Que é uma coisa, de certa forma, um pouquinho chatinha. Porque assim, para calcular esse lado e para calcular esse lado, né, a gente precisaria meio fazer um Pitágoras, entendeu? Teorema de Pitágoras, que a gente também viu na aula passada. Por isso, reafirmo, gente, quem não assistiu a parte 1, dá uma olhadinha, porque toda a base da teoria está na parte 1, tá? Então, meio que a gente ia precisar fazer um Pitágoras aqui, um Pitágoras aqui. Só que é o seguinte, eu não sei quanto é que vale só esse pedacinho, entendeu? Eu não sei quanto é que é esse pedacinho aqui e eu não sei quanto é que é esse pedacinho aqui. Então, de repente, ia ficar um pouquinho ruim de fazer as contas. Mas a gente tem que ser esperto. Olha só, vamos pensar junto, tá? Vamos pensar junto. O perímetro do triângulo é 8 mais esse comprimento, mais esse lado aqui que eu vou chamar de x e mais esse comprimento aqui que eu vou chamar de y, tá? E o que eu sei, gente, do x e do y? Eu sei que o x e o y, meio que eles são hipotenusas de um triângulo retângulo, né? Por exemplo, olha só o que está acontecendo aqui. Vamos marcar para vocês entenderem bem o que está acontecendo, o que eu estou falando, tá? Olha só que legal. Se eu pensar nesse triângulo retângulo aqui, né? E triângulo retângulo, não esquece, é aquele que forma um ângulo de 90 graus, né? Se eu pensar nesse triângulo amarelinho, o que está pegando, gente? O x é a hipotenusa. Se ele é hipotenusa, ele é o maior lado do triângulo amarelinho, né? E se ele é o maior lado do triângulo amarelinho, com certeza absoluta o x é maior que 4. Eu não sei quanto é que vale, não sei se é 5, se é 6, se é 7, mas eu sei, alguma certeza eu tenho na vida, gente. Esse x é maior que 4. E da mesma forma o y. O y ele vai ser hipotenusa desse outro triângulo retângulo. Como hipotenusa, ele é o maior lado. Se ele é o maior lado, ele vai ser mais que 4, ele vai ser maior que 4. Tá? Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que o x é maior que 4 e o y também é maior que 4. E se os dois são maiores que 4, né, a soma deles, é até um pouquinho de lógica aqui, tá? A soma deles vai ser maior que 8. E como a soma deles vai ser maior que 8, o perímetro do meu triângulo ele vai dar mais que 16. Vocês estão entendendo? Porque o perímetro seria 8 mais x mais y, né? Deixa eu escrever aqui, escrever num cantinho, que eu quero que todo mundo entenda que essa questão tem que usar um pouquinho de lógica. O perímetro seria 8 mais x mais y. Só que o que eu sei? Eu sei que o x é mais que 4 e eu sei que o y é mais que 4. Então, isso aqui vai dar maior do que o 8 mais 8, que é 16. Né? Quer dizer, com certeza, gente, com certeza absoluta, mesmo sem calcular o x e mesmo sem calcular o y, dá para a gente sacar que o perímetro do triângulo vai dar mais que 16. E como o perímetro do triângulo vai dar mais que 16, a alternativa certa é a letra C, né? O triângulo possui um perímetro maior que o perímetro do quadrado, tá? Perímetro do quadrado, de novo, é 16 e o perímetro do triângulo, eu sei, eu tenho certeza, pensando na hipotenusa, que vai dar um comprimento maior que 16. Ok, gente? Então, resolvemos meio na manha, né? Meio na lógica, mas está valendo. A gente montou toda a geometria da coisa e chegou na conclusão que ele pediu. Bom, queridos, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado aí dessa sequência de aulas de geometria, de problemas geométricos. Né? A primeira parte um pouquinho mais teoria, com treininho, e a segunda parte questões, focando bem nas questões para a gente pegar a manha da banca, né? O que tem caído na FEPESE. E minha dica é essa, tá? Pelo menos esses problemas geométricos foca mais na parte assim, de área e perímetro, né? De um terreno, de uma figura plana, que é o que eles têm costumado cobrar nas provas passadas. Tá bom, gente? Muito obrigado pela atenção, como sempre. Grande abraço e até a próxima!